Voltamos a apresentar Programa Réplica. Estamos hoje com o vereador Pietro Arnaud, do PTB. Vereador Pietro, seja muito bem-vindo ao Programa Réplica. Para mim é uma satisfação, Ismael, agradeço bastante e vamos lá. Pietro, você tem se destacado como um dos principais opositores ao governo Marcelo Rangel. E na questão dos cargos comissionados, o senhor entrou com um pedido, né, junto ao Ministério Público para que esses cargos fossem investigados. Recentemente, uma decisão do Ministério Público resolveu por arquivar o processo. O que aconteceu? Bom, veja só, é importante salientar que no primeiro momento que nós não somos oposição no sentido de ser contra a cidade de Ponta Grossa. Eu simplesmente não acredito no governo do Marcelo Rangel, não estivemos juntos na campanha e ele já deu várias demonstrações de inexperiência administrando a Prefeitura de Ponta Grossa. Um desses equívocos, apenas um dos tantos equívocos, foi o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal que tinha como objetivo aumentar a remuneração do funcionalismo, dar 10% de aumento ao professorado. E dentro desse projeto houve uma mistura, houve uma colocação de um Kinder Ovo, né, um brinquedinho ali que era a criação de cargos comissionados. Quando nós recebemos a notícia, imediatamente eu acusei a administração de estar criando naquele projeto de lei cargos comissionados e o governo e o prefeito vieram à tona dizendo que não havia criação de cargos comissionados e que tratava-se apenas de uma remodelação na estrutura administrativa. Trabalhando durante uma noite toda, nós encontramos mais de 94 cargos comissionados sendo criados nesse projeto de lei que, de acordo com o prefeito, não havia criação de cargos, não havia um cálculo de despesa com pessoal e acabou sendo uma das maiores mentiras do governo. Fora a questão política, Pietro, qual a ilegalidade que você encontrou nesse projeto para pedir uma investigação do Ministério Público? Então, veja só, o projeto de lei do prefeito Marcelo Rangel, do Cabidaço, do Cabidão, ele criava 94 cargos comissionados e alguns deles haviam sido extintos por decreto pelo prefeito Pedro Vosgrau Filho. Por quê? Os cargos comissionados, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, eles devem ser de direção, assessoramento ou chefia. Ocorre que o Ministério Público verificou algo que todo mundo sabe e que todo mundo, apenas visitando a Prefeitura, tem condições de observar, que vários cargos comissionados não servem de chefia, assessoramento ou direção. Exemplo, motoristas, que são cargos comissionados, assessoria de imprensa, que o cargo deveria ser modelado para ser de funcionários efetivos e não de cargos comissionados. E todos sabem que é uma prática da administração fazer com que os cargos comissionados exerçam atividades privativas de servidores efetivos. Esse, Ismael, era o núcleo central da minha informação. Então, foi elaborado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério Público Estadual, referente a esses cargos. E o prefeito surge novamente e coloca no universo jurídico esse cargo. Infelizmente, o Ministério Público, do meu ponto de vista, se equivocou, porque o que eu esperava do Ministério Público? Primeiro que não foi uma denúncia, né? Foi uma informação de que havia um projeto de lei em trâmite na casa. É óbvio que aprovado o projeto de lei, ele esvaziaria o conteúdo normativo dos termos de ajustamento de conduta, uma vez que eles foram elaborados na lei anterior. E não há dúvidas também de que o prefeito, Ismael, tem autonomia para fazer. Mas nós vamos recorrer, esperávamos que o Ministério Público fizesse uma análise aprofundada desses equívocos que há historicamente nos cargos comissionados das administrações. Quando o senhor trouxe à tona essas informações, enfim, na Câmara, foi contrastado pelos vereadores da base aliada do Marcelo Rangel, e que você também foi cargo comissionado no governo do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, apontando uma espécie de uma contradição. Você foi cargo comissionado e estaria brigando para não abertura de novos cargos comissionados. Esse é um discurso muito frágil
até porque eu exercia a função de coordenador do PROCON, que era a função de direção. O PROCON não existia antes de eu ser diretor do PROCON. Ele havia sido criado por um decreto do Otto Cunha antes do Código de Defesa do Consumidor. Fomos nós que criamos o PROCON e tivemos o privilégio aí de fazer um bom trabalho. Isso as pessoas disseram, foi capa do Estadão do Paraná, inclusive, nesse sentido, nós fizemos um bom trabalho. Mas esse argumento é um argumento frágil dos vereadores da situação, que não tinham como debater e não conseguem debater conosco, especialmente essa questão da imoralidade que é o cabidaço. Acabaram dizendo, inclusive, que eu exerci. Nós não somos contra os cargos comissionados, nunca fomos. Na questão do cabidaço, nós somos contra o excessivo cargo comissionado que Ponta Grossa proporcionalmente hoje ganha, inclusive de Curitiba. Por quê? Historicamente, os cargos não são utilizados para direção, assessoria e chefia. E outra, fazem parte de um grande acordo político, como hoje nós tivemos a nomeação de 3 integrantes do PRB. Isso é claramente, não há dúvida com relação a isso. O vereador líder do governo, inclusive, já falou que isso é altamente normal. Então, mas as nomeações de cargos comissionados, elas têm mesmo esse caráter político, não é só aqui em Ponta Grossa. Sem dúvida, nós não estamos nem entrando nisso. Outro aspecto do que nós reclamávamos é que o índice de gasto com o pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o município é limitado em 54%. Nós já estamos em 50%. Então, o servidor efetivo, quem é quem roda a máquina e faz a máquina acontecer, vai ter prejuízos. Certamente na questão de remuneração. Nós temos um plano de cargos, carreiras e salários da saúde, da Secretaria de Saúde, que é obrigatório a ser feito esse ano e que, de certa forma, vai alterar a remuneração e vai acabar, talvez, fazendo com que a Prefeitura de Ponta Grossa tenha que cortar, primeiro, 20% dos cargos comissionados, em segundo, a função gratificada dos servidores efetivos. Nós fizemos uma defesa ao servidor efetivo. Pietro, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Programa Réplica.